Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da Good Beats. Meu nome é Anderson Frota e hoje nós vamos conversar sobre algumas técnicas na programação. Quando você está aprendendo a programar, quando você está iniciando nesse processo, normalmente você vai aprendendo um basicão, né? Esse é o caminho mais natural que você vai seguir. Porém, com o tempo você vai mexendo em algum código, vendo exemplos e tal, e você começa a perceber que o código tem uma estrutura um pouco diferente. Porém, está fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Que mágica é essa, né? E aí, nesse vídeo, a gente vai ver algumas dessas mágicas, né? Dessas estruturas, mais de uma forma de se fazer algo, né? Então, a gente cria um objeto de uma forma e a gente vai ver várias formas de criar esse objeto, por exemplo, funções, etc. E claro, aqui eu não vou dizer o que é certo, o que é errado, tá? Eu só quero mostrar a vocês as formas e fazer vocês entenderem o porquê que eu uso daquela forma, né? Qual é a vantagem que eu tenho. Tem algumas linguagens que são muito verbosas. O que é um código verboso? O que é uma linguagem verbosa? Né? É uma linguagem onde você precisa escrever muito, né? Botar várias daquelas palavrinhas para poder fazer algo simples, né? Mandar uma mensagem ou imprimir uma mensagem. Isso é um código verboso. Uma coisa tem que deixar claro, escrever menos não quer dizer que você está escrevendo um código legível, né? Às vezes, dependendo da linguagem, quanto menos você escreve para fazer algo, né, menos palavras você usa, menos comandos você utiliza, acaba ficando até um pouco mais confuso da pessoa entender se ela não tiver o mesmo nível, né, de conhecimento que você, e até que ela tenha o mesmo nível, muitas vezes aquele código fica, quando você bate o olho, não é tão explícito, né? Então, às vezes, dependendo do caso, né, a verbosidade até ajuda, mas muitos não gostam de escrever muito, né? Querem escrever pouco. Então, aqui nesse vídeo a gente vai ver também sobre isso. Porém, antes, não esqueça de, se você não é inscrito, de se inscrever, deixar o seu like, comentar, compartilhar, que isso vai ajudar bastante a gente no canal, vai incentivar ainda mais. Nos sigam nas nossas redes sociais, beleza? Então a gente aguarda você, compartilhe esse conteúdo, pegue sua caneca e vamos programar. Valeu! Tá, então vamos partir para o código, né? Aqui eu estou continuando aqueles exemplos, então eu estou continuando com essas estruturas. E quando a gente manda rodar, está funcionando. Vou abrir aqui no browser. Um inspetor, inspecionar elemento, console. Beleza, está funcionando, é exatamente a última versão que a gente trabalhou no vídeo anterior. E aqui a gente vai continuar com esse desenvolvimento. Vamos começar pelo seguinte, vamos apagar esse carinha aqui, eu não quero exibir ainda informações, só de um mesmo, vou deixar só um objeto aqui, tá? E esse cara já vai estar imprimindo os dados dele, ok? E aí a gente vai começar com o primeiro exemplo, que é o exemplo que a gente usou em um vídeo anterior, onde a gente criou uma função, que essa função era responsável, né? Ela recebia alguns parâmetros, no caso as características da pessoa, e aí ele retornava um objeto pronto. Então a gente vai fazer essa função aqui, function, criar objeto, para caso você não lembre, né, como é que estava essa função. E aqui eu não vou passar todos os parâmetros, certo? Vou passar o parâmetro 1 e aqui parâmetro 2, tá? Porque aí você já entende como é que funciona, independente da quantidade de parâmetros. Então eu declarava um objeto, esse objeto era uma estrutura onde eu recebia o parâmetro 1 e botava na propriedade parâmetro 1. Pegava a propriedade parâmetro 2 e colocava o valor que vinha na variável parâmetro 1. E aí eu fazia um return objeto. Ok? Vamos testar. Resultado. Criar objeto. Bem simples, foi o que a gente já fez. Valor 1. E aqui, sei lá, valor 2. Precisa mandar exibir. Aí não funciona, né? Então, resultado. Beleza. Veja que ele gerou para mim um objeto, devolveu para mim esse objeto já pronto, e aí eu posso agora trabalhar com ele. Voltando para o código, a gente já tem esse cara, e a gente tem outras formas de criar. A gente viu que a gente pode também criar, como a gente está usando aqui, criando um objeto através de uma classe, né? A gente usar a estrutura de uma classe para gerar esse objeto. A outra forma que a gente tem, para ser bem mais objetivo, tá? Nessa melhoria de código, ou nessa evolução de código, até para você não se confundir, quando você vê esse código semelhante por aí, você entender o que é. Tem outra forma, tá? Que eu posso melhorar ou diminuir a quantidade de código para fazer uma determinada coisa. É o que a gente chama de, algumas linguagens são linguagens muito verbosas, né? Você precisa escrever muito para ela fazer pouco. Isso é uma linguagem verbosa, como a gente já tinha comentado. Porém, tem como a gente melhorar, e algumas linguagens, quando vão evoluindo, elas vão aparecendo novos recursos e novas melhorias para você melhorar aquele código, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui, é isso que a gente vai ver algumas desses recursos. Então, por exemplo, nessa função,
onde ele retorna um objeto, pega esse objeto, adiciona numa variável para retornar essa variável, a gente pode melhorar esse código. Por exemplo, no lugar de eu declarar uma variável, eu posso retirar essa variável e no return eu colocar exatamente a estrutura que eu quero que ele já retorne para mim. Isso aqui, ó, salvei, vai funcionar, certo? Tá aí, tá funcionando, tá retornando a estrutura que eu pedi e tá retornando com o valor, tá? E eu ainda posso melhorar ainda mais esse cara. Por exemplo, se o nome da minha variável for o mesmo nome do meu parâmetro, né, da minha propriedade, você lembra que ele recebia uma propriedade nome, e aí uma variável nome, e aí ele tinha uma propriedade nome onde eu fazia mais ou menos isso aqui. Então se você tem esse caso, que é o nosso caso aqui também, onde eu tenho o nome da variável parâmetro 1 é igual ao nome da propriedade parâmetro 1, eu posso, ó, retirar essa declaração aqui e deixar o código ainda mais limpo, né, mais direto. Já que a propriedade tem o mesmo nome da variável, então eu posso, no retorno, não preciso declarar explicitamente isso no código. E aí, ó, vai funcionar da mesma forma, do mesmo jeito. E essa é uma das coisas que eu posso fazer nessa função. Essa minha função aqui, ela está criando um objeto que está meio que fixo, né? A estrutura dele está fixa, né? Eu tenho aqui essas propriedades desse objeto. Se eu quiser criar, por exemplo, um objeto dinâmico, eu quero passar a estrutura, eu quero que ele me devolva aquela estrutura como um objeto. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, vou criar aqui uma nova função, criar objeto dinâmico. Esse objeto dinâmico, nessa função, vai receber a estrutura do objeto que eu quero. Vou ter aqui a minha variável, o objeto que eu quero, que vai representar exatamente o objeto que você quer, a estrutura que você quer. E o que essa função vai fazer? Ela vai me dar um return, ela vai me devolver esse objeto que está vindo aí. Só que como é que eu crio esse objeto? A partir de uma estrutura de uma classe. Como é que eu gero esse objeto? Não é com new? Então eu coloco return new. New o quê? O objeto que eu quero. Só que não basta só colocar o nome da classe ou o nome da estrutura, classe do objeto que você quer criar um novo objeto. Não basta só colocar. Então eu tenho que colocar o quê? O construtor dela, ou seja, os parênteses, né? Então eu coloco o parêntese aqui. Perceba que a minha função, ela é uma função bem simples, que vai receber um objeto qualquer, uma estrutura, né? Vamos até melhorar isso aqui, ó, estrutura de um objeto qualquer. E aí ele vai retornar, né, um novo objeto baseado naquela estrutura. E aí, como é que a gente usaria esse cara? Para usar esse cara, a gente tem que primeiro entender que estrutura é essa. A estrutura é uma estrutura de uma classe. Então, como é que eu declaro uma classe? Eu boto class, o nome da classe que eu quero, abro e fecho chave e boto o construtor. Não é assim? Então, vamos simular aqui. Class, o nome da estrutura, o nome da classe, né? O nome da classe aqui. Aí eu abro chave, fecho chave. Tá? E aí eu tenho que botar o construto, né? Para criar essa estrutura aqui e eu fazer this, ponto, sei lá, nome, recebe, e eu passo aqui o valor que eu quero do meu nome, né? Do parâmetro, etc. Ou passo isso no construtor. Lembre-se que a ideia da função é eu receber uma estrutura já com os dados prontos e pegar esses dados e gerar um objeto a partir desses dados. Para não trabalhar com esses dados, por exemplo, individualmente como string, como número, e sim trabalhar com um objeto como um todo, né? Até tendo comportamentos, ou seja, tendo métodos, né? Eu posso criar um método aqui também. E aí, como é que eu faço para mandar essa estrutura para dentro da minha função? Porque eu vou executar minha função dessa forma. Criar objeto dinâmico. E aqui eu vou passar a minha estrutura. Vou passar aqui a minha estrutura. Então, como é que eu faço essa estrutura? Primeiro, lembre-se de como é que você cria uma classe e aí você faz o seguinte. Pô, já que eu vou passar essa estrutura, eu não vou criar uma representação em código, né, uma classe em si representando, apesar de eu ter essa estrutura, então eu não preciso dar um nome a ela. Eu retiro esse nome aqui. Não vou precisar de um constructor, certo? Então, eu tiro também esse carinha aqui. Ó, tiro toda essa estrutura. Como eu não estou trabalhando diretamente com o objeto, ele não é ainda um objeto, então não adianta nem eu botar o does aqui. Não precisa, na verdade. E o método continua da mesma forma. Então, eu tenho essa estrutura aqui. E é essa estrutura que eu tenho que passar para dentro da minha função. Então, vamos só botar aqui um alert. E vamos botar aqui função do objeto dinâmico. Ok? E aí a gente vai pegar, ó, essa estrutura aqui, tá? Eu posso recortar ela e colar aqui dentro. Ó. Ok? Simples assim. Ou, se eu quiser ter trabalho, eu posso vir
e bota aqui, ó, estrutura, recebe a classezinha. Beleza? E aí eu passo, ó, a estrutura para cá, que vai funcionar do mesmo jeito. Eu prefiro para esses casos, que afinal, já que eu estou usando esse tipo de forma de passar a estrutura, é porque eu não quero ficar criando variáveis ou criando classes, né? Eu quero, no momento de eu receber os dados, ele pega aqueles dados, bote naquela estrutura, mande, ele me devolve um objeto, aí sim eu vou trabalhar com esses dados com formato de objeto. Então é melhor eu passar logo direto. Vamos testar. Vamos botar esse cara aqui no resultado. Vou usar a mesma variável que está lá embaixo, só vou comentar esse carinha aqui. E pronto, vou salvar. Na hora que eu rodar, criou o meu objeto, ó, com a minha propriedade. No caso foi só uma, mas se eu quiser eu posso botar aqui para propriedade igual ao valor. Atualizei, propriedade, valor. Tá ok? Então, essa é uma outra forma que eu tenho de criar objetos, de criar uma função também que me devolva esse objeto e uma forma mais dinâmica também, caso eu precise. Vamos aqui a uma outra coisa bem legal também, que é bom a gente entender como é que funciona. Lembra que eu estou usando a classe newPessoa, né? Eu criei uma classe pessoa, botei ela em outro arquivo, e aí eu estou utilizando no código do programa JS, eu estou utilizando o newPessoa, né? Estou criando essa nova pessoa dentro do meu código. Para isso funcionar, eu tive que vir aqui no meu script, no meu HTML, e importar o pessoa.js primeiro e depois importar, né, o script programa.js, ok? E aí está funcionando, como já está funcionando aqui, já está imprimindo aí, beleza. Outra forma que eu tenho de fazer isso é utilizando os módulos, né, os módulos do JavaScript. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que é realmente um módulo. Só imagine que o módulo é o seguinte, é uma estrutura de código. Ela pode ser uma função, pode ser uma classe inteira, pode ser um programa inteiro, um pedacinho de código, como pode ser um bloco de código maior. Então é isso que ele vai fazer acontecer a nova funcionalidade, que é de eu importar. Então primeiro eu tenho que ter essa ideia do que é esse módulo. Então já sabendo disso, o que eu quero fazer? Eu quero não precisar, por exemplo, importar dessa forma. Então na hora que eu tirar esse import, o que vai acontecer? Vai dar erro, né? Ele não vai reconhecer essa classe aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero importar, então eu boto lá no começo, import, tá? Qual o nome que você quer dar ao carinha que você quer importar? Eu quero chamar de pessoa, né? Não é assim que eu estou chamando ela aqui, ó, pessoa? Então eu quero chamar de pessoa. Tá? Que é o código, esse nome é o nome que você vai usar aqui dentro. Então se eu botar pessoa nova, eu vou ter que fazer um new pessoa nova, entenderam? Beleza, eu quero importar o pessoa da onde? From, e aí eu coloco entre aspas simples, tá? E aqui vem o seguinte, eu quero a pessoa, só que para esse from funcionar, eu tenho que botar o caminho absoluto, então eu não posso esquecer de botar o ponto barra. Tanto que a IDE, né, o Visual Code Studio, ele já me mostra quais são os arquivos JavaScript que eu posso estar importando aí. Então eu tenho pessoa, beleza? E aí eu uso o ponto .js aqui, então ele vai importar, ou seja, eu estou dizendo, olha, importe esse JS aqui, importe apresentando ele no meu código como esse nome aqui, pessoa, tá? Quando eu atualizar, ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque para eu trabalhar com módulos eu tenho que seguir duas regrinhas. Primeira regra, eu só posso importar um código que seja um módulo. Então, pessoa aqui tem que ser um módulo. Então eu vou lá na classe pessoa agora e vou dizer, olha, todo esse cara aqui, exporte ele para mim, ou seja, entregue ele para quem for utilizá-lo, né? Entregue ele para ser importado como um módulo. Então, para eu fazer mais ou menos esse carinho, eu tenho que ir lá no finalzinho do código e botar aqui, ó, export default padrão, né? Faça a exportação padrão da pessoa. Salvei. Foi o que eu acabei de fazer. Como a regra diz o seguinte, que eu só posso importar algo que seja um módulo, eu fui na minha classe e exportei ela agora como um módulo. Fazendo esse export default, eu estou dizendo que a minha classe pessoa, meu arquivo JS, pessoa.js, é um módulo. Beleza? Ok. Quando eu for atualizar, ainda não vai funcionar. Por que não vai funcionar? A primeira regrinha diz, eu só posso importar algo que seja um módulo. E a segunda diz, eu só posso fazer o import em um módulo. Ou seja, esse programa JS tem que ser um módulo. Tá? Mas esse programa JS está sendo importado de algum canto. Quem está importando o programa JS? É o arquivo HTML. Ó. Perceba que é o arquivo HTML que está importando. Então é nesse cara que eu tenho que dizer, olha, quando você fizer esse import aqui, importe ele como um módulo. E aí o programa JS vai ser um módulo, ele vai poder importar um módulo dentro dele, que no caso é a classe pessoa. Como é que eu digo aqui na minha tag HTML que esse cara é um módulo? Eu digo o tipo dele. Qual type?
Qual é o tipo dele? Módulo, que é módulo. Salvei, atualizei, beleza. Aconteceu um novo erro, tá? Perceba que esse erro acontece porque é o seguinte, nós estamos executando esse arquivo HTML, se você observar bem aqui em cima, em um file, né? Ele está carregando essa página HTML no meu browser como um file. E não é isso que eu quero. Determinados recursos do JavaScript só funcionam, vamos dizer assim, dentro de um local onde ele se conhece. No caso, o protocolo HTTP. Então eu vou ter que rodar essa página como se eu estivesse acessando a internet, né? Como se eu estivesse acessando algum servidor fora da minha máquina. Só que aí eu não vou mandar esse arquivo para algum canto. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simular esse servidor na minha máquina. Você pode estar instalando uma extensão, que eu mostro isso lá no nosso primeiro vídeo, né, dessa série Começando do Bit Zero, onde eu explico e mostro algumas extensões. Uma dessas extensões é uma extensão que simula um server para mim, ó. Essa daqui, Open with Live Server, né? Então na hora que eu clicar nesse cara aqui, ele vai carregar essa página agora, simulando um server, tanto que ele coloca aqui em cima, se você observar, ele coloca um IP, né, como se fosse um endereço, né, um endereço de algum canto, de algum servidor, no caso um servidor rodando localmente. Aí agora sim, olhando um inspect, perceba que o meu servidor está funcionando, está rodando, e agora aquela alteração que eu fiz do import, né, a outra maneira que eu tenho de fazer o import, está funcionando. O uso de módulos vai além disso aqui, ele é muito poderoso dentro do JavaScript, dá para você fazer 1 milhão de coisas, dá para você quebrar bem o seu código, né, quebrar no bom sentido, né, dividir bem o seu código, as responsabilidades utilizando o módulo. Mas não é a aula, não é o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então essa é uma forma também que eu tenho de importar, e eu tenho mais um carinha também que eu queria mostrar, que é para a gente, por exemplo, melhorar até a chamada da função. Muitas vezes a gente está trabalhando com algumas ações, a gente vê esse código, né, um pouco diferente, mas no final é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Vou apagar aqui, tá? Vou acelerar. O que eu quero fazer, né? O outro exemplo que eu quero dar aqui, que você pode estar fazendo a mesma ação, só que escrevendo de maneiras diferentes. Cada linguagem tem sua sintaxe, etc. Aqui é do JavaScript. Uma outra maneira que a gente tem de criar função, por exemplo. Como é que eu crio, declaro uma variável e coloco uma função dentro? Lembra que a gente já fez isso numa aula anterior? A gente tem aqui, e aqui vai ser a ação. Essa ação vai ser uma function que recebe, vamos fazer aqui uma ação mais útil, não, somar, uma soma. Pronto. E essa soma, ela vai ter na variável uma função. E o que essa função vai fazer? Ela vai receber um valor e vai retornar, certo? Esse valor, sei lá, mais 10. Vamos testar aqui, console.log, vamos botar o resultado. E aqui a gente chama o soma, passando o valor, no caso 10. Vou colocar aqui uma variável, poder identificar bem cada processo e cada pedaço do código que a gente está trabalhando. Vamos testar. Já tinha rodado, tá aqui, 20. Uma vantagem também está rodando esse Open Live Service. A partir do momento que você altera alguma coisa aqui e salva, né, o arquivo, ele já faz o reload, né? Então ele já atualiza a tua página, por isso que ele já executou, tá aqui correto 20. 10 mais 10 é 20, tá? E aí a gente tem outras funções. Então se eu quiser somar aqui uma soma, vou comentar esse cara aqui para não ter problema, uma soma, e agora a soma vai ser uma function, tá? Que vai receber, sei lá, dois valores, x e y. E aí ele vai retornar return x mais y. Bora testar? 10 mais 20. Atualizou, 30. Tá correto, tá funcionando, tá? Isso aqui é só para a gente lembrar como é que a gente faz. Como é que a gente declara e coloca uma função que devolve um objeto. Então, objeto recebe function, que aí essa function ele devolve um objeto aqui com uma propriedade, nome, e aqui recebe o nome. Como é que a gente faz para testar? A gente vem aqui, objeto, e o objeto recebe o nome. Salvou, colocou no resultado, atualizou, está lá o objeto. Ok? Deu para lembrar? Beleza, então o que a gente pode fazer aqui para melhorar e quais são as outras formas que eu tenho de criar função? O que eu estou falando é de um recurso chamado arrow function, tá? Que é função de seta, função com a seta, você traduz da forma que você achar mais interessante. Que ela diz o seguinte, vamos começar aqui com esse primeiro exemplo que a gente fez aqui, vamos comentar esses outros aqui. Primeiro exemplo é com a função que recebe apenas um parâmetro, eu tenho que descomentar. A função que recebe apenas um parâmetro e faz uma soma com um valor fixo lá, tá? Então o que eu quero fazer? Criar essa mesma função, a mesma coisa, porém escrever de uma forma utilizando o arrow function. O que o arrow function diz? Olha, nesse carinha aqui tu não precisa do function. Como eu só tenho um parâmetro, então eu não preciso dos parênteses, eu posso passar só o parâmetro. E aí eu quero fazer o que? Olha,
eu quero que esse cara vai receber um valor X e esse valor X ele vai fazer alguma coisa. Arrow function, tá aí a setinha, aí você coloca a setinha. A setinha é para dizer o que você quer que esse cara faça. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele pegue esse X e some mais 10. E aí, ó, não preciso desse cara. Isso é uma arrow function. Quando eu salvei, eu boto aqui, olha, receba X, e quando você receber X, o que você vai fazer? Você vai fazer esse cara e vai retornar isso. Perceba que eu não mudei mais nada aqui. Ele estava funcionando com soma, né, passando a function, que era que estava anteriormente, beleza? E aí, ó, tá funcionando. Vamos testar passando outro valor, passar aqui 40. Atualizou, 50, está funcionando. Uma outra forma de fazer também, vamos pegar aqui a outra função, é a função recebendo dois parâmetros. Então, vou botar aqui 40, 40, tá aí funcionando, ó, 80, beleza? E agora a gente vai fazer uma arrow function para esse cara. Vou duplicar aqui, para a gente fazer esse cara. Se é uma arrow function, eu não preciso dizer que isso é uma function, então eu apago isso. Como eu tenho mais de um parâmetro, ou seja, antes eu estava passando só um, então não precisei colocar os parênteses. Como eu tenho mais de um, eu preciso colocar os parênteses. E aqui eu estou dizendo que você está recebendo, vai receber dois valores, dois parâmetros. E quando eu receber esses dois parâmetros, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pegue o parâmetro 1 e some com o parâmetro 2. Acabou-se minha arrow function. Vamos testar? Sem mudar lá embaixo. Ó. Atualizou. Carregou 80, está funcionando. Então essa também é uma outra forma que eu tenho de trabalhar e fazer esse cara. Para devolver um objeto, como é que eu posso fazer? Tá? Vamos comentar esse cara aqui, ó. Vamos mostrar de novo, para não dizer que, né? Tá aqui o 80 funcionando. E agora a gente vai fazer com o objeto. Como é que eu faço para esse cara funcionar a arrow function se eu quiser devolver um objeto? Vamos duplicar ele aqui. E aí? Uma function, uma arrow function não precisa do function. Estou recebendo um parâmetro, posso ou não tirar esses parênteses, eu vou tirar, e aí eu boto a arrow aqui, certo? A setinha aqui. E aí o que ele tem que me devolver? Vou apagar esses caras para não ficar confuso. Ele tem que me devolver uma estrutura que é uma estrutura de um objeto, que vai ser nome e o valor nome que ele está recebendo. Beleza? Só que assim, como isso aqui é um objeto, vai representar um objeto, vai te devolver esse objeto, então você é obrigado a colocar, ó, entre parênteses, tá? Esse cara, como só tem um parâmetro, então não preciso colocar em parênteses. Então vamos testar. Tá aí, criou o objeto nome Anderson, né? Propriedade nome com o valor Anderson, beleza? E aí eu posso fazer o seguinte, pegar um conceito que eu vi antes também aplicar nesse código. Lembra que quando eu fui criar minha função, criar o meu objeto, e o meu objeto tinha o mesmo nome do valor que estava chegando, a variável estava chegando com a propriedade? Não era o mesmo valor? Posso vir aqui, ó, apagar e deixar respeitando, mantendo aquela regra que se o nome da variável é o mesmo nome da propriedade, eu preciso passar os dois. E aí, ó, vai funcionar também da mesma forma. E aí você pode perguntar, mas Anderson, se eu não tiver parâmetro, se eu não estiver recebendo parâmetro, não tem problema nenhum. Eu retiro o parâmetro. Aqui no caso agora eu vou precisar colocar um valor. E aí eu coloco somente os parênteses, tá? Isso serve também para os outros também. Lembre-se, tudo isso aqui é uma função. Isso aqui é o corpo da função, né? Depois da setinha, depois da arrow, exatamente a estrutura, o teu código, o teu algoritmo que tu quer fazer. E aí você pode fazer muito mais coisas com essas arrow function, beleza? Também é uma forma que eu tenho de trabalhar com as funções e criar essas funções. Quer ver um exemplo bem simples de como utilizar esse arrow? Vamos aqui na nossa página, vamos criar um button simples. Clique aqui. Nesse botão vamos identificá-lo na página. Hoje nós vamos querer recuperá-lo. Ação. Vou chamar de BT ação mesmo. Voltando aqui no programa. A gente sabe que o elemento HTML vai estar onde? Dentro do document, né? Dentro do document é a minha página HTML. Então, dentro do document eu quero pegar, get, um elemento, element, pelo ID, by ID. Qual foi o ID que a gente deu lá? Foi exatamente esse BT ação. Beleza, vamos jogar na variável botão. Ok? Eu já peguei esse botão e já coloquei esse botão na minha página. E agora, né, quero dar uma ação para ele. Então, beleza, como é que a gente dá ação para esse botão? A variável botão, que representa o botão, e eu tenho uma propriedade chamada onClick. E nesse onClick ele recebe uma function. Passo uma function, essa function executa alguma ação. Alert, clicou no botão. Pronto.
salvei, vou executar a ação, clico no botão, tá aí, executou, clicou no botão. Agora, eu posso melhorar e deixar esse código menos verboso, né, se eu quiser. Eu posso estar utilizando a Aeron Function aqui. Não preciso de function, não preciso desse bloco. Aeron Function, salvei, vamos rodar. Atualizei a página, cliquei, está funcionando. Perceba como meu código ficou menos verboso, né? Eu escrevi menos para fazer o wallet. Se você olhar o código anterior, ele estava dessa forma. Usando o Aeron Function, eu tenho essa possibilidade de fazer com que meu código fique menos verboso, beleza? Aqui mais uma coisa interessante que a gente pode ver é, por exemplo, normalmente quando eu vou trabalhar com console log, document write, qualquer outra coisa desse tipo, eu estou colocando sempre concatenando. Tem outra maneira de eu fazer sem precisar ficar concatenando? Tem sim. Eu tenho aqui aspas simples, eu tenho aspas duplas e eu tenho o acrase, certo? Que é o que você usa para botar o azinho acraseado. Eu tenho esse carinha aqui, então eu vou botar lá console.log. Aí normalmente eu faço o quê? Ou é aspas duplas ou aspas simples, não é isso que eu faço? Só que agora, como eu quero utilizar expressão, certo? Uma expressão onde eu não quero concatenar a informação e sim colocar a informação dentro, mais ou menos assim, eu vou usar o acrase. E como é que o acrase funciona? Eu coloco o texto normal, ok? E no lugar de concatenar, ou seja, no lugar de usar o operador mais para poder efetuar a concatenação, eu não faço isso. Eu faço o que? Eu coloco o nome da variável que eu quero, sei lá, variável nome, só que eu coloco essa variável entre chaves e coloco $. O JavaScript vai saber que esse código que está entre as chaves e o $, é uma variável, tá? Tem algum código JavaScript representando esse valor, onde ele vai inserir esse valor para você nessa expressão, nessa string, tá? Então como é que a gente faria aqui para atualizar esse código do console log para esse tipo de informação? Primeiro a gente vai tirar as aspas, então aqui, e coloco o acrase. Vou lá no final, faço a mesma coisa, fechando, né, colocando tudo dentro do acraseado. E aí, eu nem sei se é assim que pronuncia acraseado. Apago a aspa dupla, que eu não preciso. E apago o sinal de concatenação. Primeiro coloco a variável dentro das chaves. Coloco o $. Pronto, meu código está pronto. Eu acho particularmente um pouco mais legível, já é uma maneira que você normalmente utiliza, né? Já é um padrão adotado no desenvolvimento do dia a dia, em vários frameworks, quando você trabalha com essa parte de misturando o código, né? JavaScript com HTML, Java com HTML, então você usa essas expressões que ficam mais claro do que você ficar abrindo aspas, fechando aspas, concatenando, botando variável, abrindo aspas, fechando aspas e assim por diante. Tá? Fica menos confuso. E ele vai funcionar da mesma forma como estava funcionando antes. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas em que você pode estar se aprofundando mais. Tá? Acessem o W3 School. Acessem a página para você entender mais, se aprofundar mais no que você pode fazer com JavaScript. JavaScript é uma linguagem muito poderosa e a sintaxe dela é semelhante com a maioria das linguagens que você também trabalha hoje no mercado de trabalho. É interessante você se aprofundar um pouco mais nesses temas. Você está aí fazendo esse começando do bit zero, aprendendo aos pouquinhos, poucas coisas, entendendo o básico até avançar. Então aproveite esse momento, aproveite essas dicas, essas coisas a mais que a gente está vendo durante esse aprendizado e vá se aprofundando, que é nesse momento que você está se aprofundando que você vai exercitar, que você vai testar esse código, testar essas coisas que você vai entendendo mais e aprendendo muito mais, beleza? Se você tem uma forma mais interessante para fazer, se você tem outros exemplos para mandar, deixa aí nos comentários, coloque aí pra gente compartilhar. Cada um vai desenvolver da forma que se sentir melhor para escrever o código e entender. O importante é, o final, o seu código tem que ser legível. Qualquer pessoa tem que entender, qualquer desenvolvedor, obviamente, né? Qualquer programador que bater o olho tem que entender o teu código sem precisar ler documento, ler documentação, ler comentários no código. Isso que é importante, tá? Não é o tamanho dele, sim a legibilidade. Lembre-se, a manutenção é extremamente importante dentro de um ciclo de vida, de um produto, de um sistema, de um site. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou entre em contato. Tá aí as redes sociais, serve para você seguir a gente. Não esqueça, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, dê um curtir, compartilhe, comente. Valeu, um abraço, falou. Bom café.